A primeira faculdade com essa denominação, Faculdade de Ciências Médicas, foi a FCM. Ela foi privada até 1950 e foi criada por pessoas muito conhecidas, né? Pessoas principalmente ligadas à Academia Nacional de Medicina. Mas entre os fundadores e professores da primeira leva aqui de professores da Faculdade de Ciências Médicas, tinham 29 professores que eram também da faculdade, hoje federal, né? Na época era da Universidade do Brasil. O CASAF vai surgir com esse nome, quer dizer, a partir do Centro Acadêmico de Ciências Médicas, em 1955. Logo após a morte do Sir Alexander Fleming, que descobriu a penicilina. E no primeiro ano eu participei muito eu frequentava o CASAF, né? Porque o CASAF tinha coisas muito interessantes, né? Tinha uma biblioteca que era muito interessante, né? Com livros que a gente não encontrava na Biblioteca Central, né? Eram livros mais políticos, tudo. O CICEM, né? Que era o Cine Clube Ciências Médicas, que passava filmes também que não circulava no grande circuito, né? E tinha também a parte esportiva, eu gostava de xadrez, né? De jogar xadrez, então eu participava disso, além de algumas outras atividades, né? Existia uma prática que era, para mim, perfeitamente ilegal, imoral, que era o trote violento que se dava na medicina. Raspava o nosso cabelo, rasgava nossas roupas, sujava os nossos livros. Então a nossa turma, a turma que entrou em 1963, tinha a vantagem de ser uma turma de 80 alunos. E a turma do segundo ano que dava trote na gente era uma turma de 30 e poucos alunos, 40 alunos no máximo. Então nós tínhamos uma vantagem numérica e resolvemos reagir ao trote, com o compromisso de não mais dar trote na medicina. Isso foi o que uniu essa turma, né, em relação à prática política, praticamente, estudantil. O centro acadêmico CASAF, na época, era um CASAF muito conservador, que não era um CASAF fraco do ponto de vista de ajuda aos alunos. Era quase uma instituição burocrática. E fruto dessa luta contra o trote, pessoas que estavam descontentes com a atuação do CASAF, no campo principalmente da esquerda, né, resolveram montar uma chapa para concorrer e ganhamos a chapa. Ganhamos as eleições, aí o CASAF passou a ter uma atuação muito forte. Até 1959, 1960, a Faculdade de Medicina era um retalho de serviços de professores de medicina que davam os seus cursos nos seus respectivos serviços e que se localizavam em hospitais que muitas vezes ficavam a 20, 30 quilômetros um do outro. E o aluno de medicina, na época, ele tinha que fazer uma verdadeira maratona diária para poder frequentar esse serviço. O movimento contra um curso de medicina que deixava muito a desejar, professores com atitudes discriminatórias em relação aos alunos da Faculdade de Ciências Médicas, nasce efetivamente nesse ano, toma proporções, eu diria até inusitadas, porque começou-se a exigir do diretor na época. Aí eu tenho que mencionar o nome dele, professor Álvaro Cumprido Santana, que era o diretor da Faculdade de Medicina na época, que ele tomasse providências. O diretor da escola e o conselho da Faculdade de Medicina protelou a pressão que vinha recebendo dos alunos. Chegou uma determinada tarde, havia sempre na liderança estudantil um ou outro que tinha realmente uma postura mais exacerbada. Isso é comum ao movimento estudantil. Exacerbado no bom sentido, eu diria. Então, 2 ou 3 deles começaram a dizer, bom, agora nós vamos arrombar a porta da diretoria, entendeu? E vamos prender o diretor até que a coisa se resolva. A coisa foi crescendo, 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 e isso efetivamente acabou acontecendo. Os estudantes entraram dentro do gabinete do diretor
e deixaram o diretor preso, também entre aspas, provavelmente durante umas 6 ou 8 horas. No dia seguinte veio a resposta da congregação da faculdade, do conselho da congregação da faculdade. E eles caracterizaram então que o movimento era liderado pelo centro acadêmico Sir Alexander Fleming, pela sua diretoria, e todos os alunos foram expulsos da faculdade, do centro acadêmico. E aí começou então o movimento a sair fora das ciências médicas, começou a ir para as ruas e acabou o movimento da Cindelândia, que era o palco dos grandes movimentos políticos desse país. A União Metropolitana dos Estudantes, o Diretório Central dos Estudantes da Universidade e a União Nacional dos Estudantes, essas 3 entidades acabaram acampando o movimento da Faculdade de Medicina e se fez uma greve nacional. Nós recebemos a informação de que o presidente da República queria ter uma conversa com o ministro da Educação, com alguém que representasse a universidade e com a liderança estudantil. E o Juscelino, que era uma pessoa muito simpática, muito agradável, junto aos alunos, ele era urologista, médico, ele conhecia a coisa. E o Comprinho Santana era urologista. E o Juscelino era urologista. Mas eles não se davam. As razões eu não sei. A pressão do Ministério da Educação foi muito grande também junto à reitoria da UERJ naquela época. Naquela época a UERJ não era a UERJ, era a UDF, Universidade do Distrito Federal. E aí começou-se a pensar em rever a punição que tinha sido dada aos alunos. No primeiro momento, a expulsão virou suspensão. Alguns alunos foram suspensos por 1 ano, outros alunos por 6 meses. A maior parte do pessoal era da diretoria do centro acadêmico Sir Alexander Fleming. Paralelamente ao movimento estudantil, houve uma coincidência. Já no finalzinho de 1958, abre um concurso para professor titular na Faculdade de Ciências Médicas. E o professor Américo Piquet Carneiro, quando ele ganha o concurso, ele começa um movimento no sentido de dar um apoio aos alunos nas suas reivindicações, tornar o movimento um pouco mais consistente. Nós já estávamos aí em 59, 60. Nesta época, o governador do estado da Guanabara era o Carlos Lacerda. E ele era muito ligado ao professor Américo Piquet Carneiro. O professor Piquet Carneiro era médico da mulher dele e, vez por outra, médico dele também. E, através disso, ele convence o Carlos Lacerda, e o Carlos Lacerda também entendeu isso sem muita dificuldade, que a Universidade da Guanabara teria que ter uma faculdade de medicina, deveria ter pelo menos uma qualidade de ensino à semelhança da Universidade de São Paulo. E para isso tinha que ter um hospital. E as faculdades de medicina do Rio de Janeiro não tinham hospitais, nenhuma delas. E o Pedro Ernesto tem uma história muito bonita, né? Ele demorou muito tempo para ficar pronto. Ele só foi inaugurado também em 1950, já como hospital de clínicas do Distrito Federal. A passagem dele para a faculdade, isso tem talvez a pessoa de maior importância nesse processo, de maior serenidade, de maior persistência, né, e crença mesmo, fé, foi o Américo Piquet Carneiro. E outro que teve também foi o presidente do CASAF, né, que foi o Marcos Moraes. Passagem do hospital, no momento que anuncia, enfim, a Faculdade de Ciências Médicas tem o seu hospital, né, sai na imprensa, né, no manchete e tudo, está lá a foto que tem o Marcos Moraes, presidente do CASAF, ele faz um discurso. Em 1963, começa-se, na enfermaria 1112, assumir o Hospital Pedro Ernesto como um hospital universitário. Se você for andar pelos corredores do Hospital Pedro Ernesto, se você somar os corredores, você tem 16 quilômetros.
Dia 13 de dezembro foi assinado o AI-5, o regime fechou de vez, e em 26 de fevereiro o Decreto-Lei 477, que aí praticamente acabava com o centro acadêmico e criava, né, nesse decreto, dava autoridade ao diretor expulsar qualquer aluno que subversivo, que fizesse qualquer coisa contra a Lei de Segurança Nacional ou equivalente, criava os conselhos de representantes, né? Ao invés de... E os conselhos de representantes eram os alunos que tinham melhores notas, né? Quer dizer, os que tinham CR mais elevado. E assumiu a presidência do CASAF o Zé Augusto Duque Estrada. Era um aluno que foi simbólico, porque o Zé Augusto Duque Estrada, além de ser um ótimo aluno, era um ótimo caráter e era um dos poucos estudantes negros na faculdade naquela época. Então a gente achou que era importante. Então, no final do meu mandato, houve uma intervenção no CASAF. O professor Piquet Carneiro, que era uma pessoa que não era uma pessoa disposta a reprimir, mas ele tinha que cumprir uma determinação do governo. Então ele fez uma representação de professores que em momento nenhum criou problema com o funcionamento do CASAF, apesar de o CASAF teoricamente estar sob intervenção. De 69 a 77, que o CASAF não operou, né? Funcionou os conselhos de representantes e as pessoas sempre tentando articular. Representantes de turma formavam o conselho de representantes. Interessante isso também, que para eleger o representante de turma tinha que ter um representante da instituição presente no momento da eleição. A gente participava e fez um conselho de representantes, eu não sei exatamente se foi ainda no primeiro ou no segundo ano, não me lembro, que a gente elegia o representante de turma dentro do terço e depois elegia, quando o sujeito saía, elegia o representante de turma, né? Então não se criava conflito. Elegia um formal e de fato, e os dois trabalhavam juntos sem nenhum problema. O Plantão era um jornal que a gente radicalizou mesmo. A gente falava sobre a fome no Brasil, a gente falava sobre as doenças endêmicas e comparando com o currículo que a gente fazia, comparando, por exemplo, que a gente tinha 2 anos de estudo sobre cardiologia e clínica médica e assim, tinha apenas 6 meses de doenças tropicais. Num país com auge de doenças tropicais, as pessoas morrendo de verminose, as crianças morrendo de verminose, desidratados no Nordeste, as pessoas no Rio, no Centro-Oeste e no Sul, morrendo de tuberculose, e a gente falando sobre doenças que a gente raramente ia encontrar na nossa prática médica depois. O CASAF não fazia nenhuma discriminação entre as pessoas serem de direita ou esquerda para frequentá-los. Era um momento que não se hostilizava como se hostiliza hoje. Não existia o ódio que existe hoje com as posições divergentes. Em 1972, quando eu cheguei aqui, tentaram botar o ensino pago, né? O ensino pago tinha sido extinto em 1953, 54, ele tentou ser colocado pelo regime militar, né? Para você se inscrever nos créditos, você tinha que pagar uma taxa de matrícula. Era pequena, mas então alguns colegas não pagaram. Na hora de fazer a prova, ele falou assim: quem não pagou a taxa não vai fazer a prova. Aí ficou lá um capataz na porta, né? Aí, para surpresa, foi um movimento realmente espontâneo. As pessoas que estavam lá dentro, todo mundo se retirou, né? Não houve assim uma combinação, as pessoas se retiraram, falaram, não vamos fazer prova. Né? Aí o Piquet Carneiro não era mais o diretor da faculdade, era o Lânima, junto com o Roberto Alcântara. Chegou a mostrar o 477, né? 477 era um decreto da ditadura militar que, por subversão ou movimento inadequado, você excluía automaticamente o aluno, bania o aluno indesejável da faculdade. Então ele mostrou o 477 com arrogância, né, grande, e os alunos se retiraram e se criou aquele mal-estar, impasse, e aí eles retiraram a exigência de pagar a taxa de matrícula. A taxa de matrícula ficou opcional, tipo uma doação e tal, e depois caiu. A gente botou uma faixa preta que vinha lá de cima do centro cirúrgico até quase a portaria principal do hospital. E à noite, o DOPS, a polícia, sei lá, tentou ir, com a escada, ir lá tirar a faixa. E, tipo 11 horas da noite.
E a gente foi lá e resistiu. Começamos a jogar cadeira neles e gritar e fazer não sei o que. Eles acabaram indo embora. Eu falei, mas isso vai dar confusão. E eles botaram uma bomba lá e nós sabíamos que eles poderiam fazer alguma coisa desse tipo. Tiramos o seu Antônio, que era um velhinho que cuidava do sindicato, que dormia lá. Mais ou menos 8 horas da noite, quando chegou 1h da manhã, eles explodiram o Gaddafi, começando, botando abaixo a Biblioteca Manuel de Abreu. Isso aí era o grande problema da ditadura, que chamavam, queriam pegar a frente legal dos movimentos clandestinos, né? Então, qualquer movimento cultural que você fizesse, por exemplo, aqui no Casaf, a gente tinha o Herda, um grupo de teatro, tinha o Ciceme, tinha a biblioteca. Então, qualquer lugar que você aglutinasse as pessoas para discutir cultura, discutir ciência, aí falar assim, aquilo é a frente legal do movimento clandestino, e às vezes acertava mesmo, né? Pois é, aí nós estávamos organizando essa passeata, que era essa estátua grande, chamada Estátua da Liberdade, né? Que era um gorila, um exército com o uniforme do exército, uma espada com a chama e uma metralhadora pendurada. E o DOPS chegou com os carros deles atirando em todo mundo. Com isso ficaram 8 estudantes feridos, alguns graves, e um morto, que foi o Luiz Paulo. Coisa que a gente chama da estupidez, né? Da falta de civilização dos regimes autoritários de uma maneira geral, né? E diga de passagem, esse inquérito até hoje não foi, para mim, não foi finalizado. Não foi finalizado. Provavelmente o tenente que atirou, o delegado que investigou, eles já morreram, mas esse inquérito, acho que um dia ele vai voltar, vai ser reaberto, para que todo mundo tenha que saber o que aconteceu, né? As pessoas que estavam envolvidas, né? Não é penalizar as pessoas, não é isso. É para que a história não se repita. O governo falava o seguinte, nós vamos levantar o cerco aqui se vocês entregarem os seguintes estudantes que estão aí dentro. Aí tinha uma lista de estudantes que passava por todos os presidentes de Casaf. Nós falamos, nós não aceitamos isso. Resistimos e começamos a preparar rotas de fuga. Tá bom, aí na hora de distribuir, enrolamos salgado, o Muniz com... Botamos mercúrio cromo, botamos um negócio na cabeça e tal, não sei o que, botamos ele deitado lá, fingimos que ele estava tomando soro, e o Salgado ia como médico, né, e tal. E eu ia como enfermeiro, e o Duque Estrada ia como motorista. Saímos com a ambulância e conseguimos fugir, eles não pararam a ambulância. Então nós fomos caçados por 10 anos. Ficamos interrompidos de fazer residência, de trabalhar no serviço público, de fazer qualquer coisa. Fomos expulsos da universidade. E não só eu, mas vários professores. Da Faculdade de Direito, 3, da Faculdade de Sociologia, não sei quantos. Vários professores daqui da UERJ foram demitidos. Eu acho que o centro acadêmico era um lugar para a gente que se vê um pouco de um espaço de escuta, acolhimento e catarse, assim, para a gente conversar um pouco sobre esses nossos sofrimentos na faculdade. Tinha uma preocupação também na verdade, trazer os estudantes para o centro acadêmico de alguma forma, tornar aquele espaço, ocupar o espaço, né? Mesmo que fosse com uma agenda mais festiva, cultural. Então a gente fazia umas violadas, fazia festa. A estrutura básica do prédio está a mesma, né? Está mais ou menos mantida. E a gente, aos poucos, foi tentando fazer umas melhorias, assim, né? A gente pegou um período que as coisas estavam recomeçando. Então, e muita coisa não tinha documentação, assim. Então a gente não tinha, por exemplo, para fazer um contrato, a gente não era pessoa jurídica, não tinha um estatuto, tudo era meio complicado para fazer contrato, era meio... Mas a gente conseguiu botar uma xerox lá, que eu acho que está no mesmo que ainda tem hoje, no mesmo lugar, que era uma coisa que conseguiu... Aí com isso a gente conseguiu contratar uma secretária. E em cima era um espaço mesmo, o segundo andar era um espaço mesmo de convivência, assim, parecido com o que vocês têm. Agora está mais legal, está melhor. Ainda bem que tem melhorado, né? Crescido, que esse espaço foi ocupado e acho que está cada vez mais vivo, né?
mas nunca teve um trote violento, né? Poucas vezes a gente viu alguns incidentes assim de algum aluno, não do trote em si, querer ser violento, mas algum aluno passar um pouco da média, mas de alguma forma o restante dos alunos tentavam apaziguar. Então sempre foi assim, sempre teve essa questão de pintar, ir para a rua com a meta de arrecadar dinheiro para a chopada, ainda mais que a chopada da medicina do UERJ era considerada a melhor chopada, acredito que ainda seja. Então todo mundo que entrava ficava com essa vontade de querer fazer cada vez melhor. Bem, logo no meu primeiro ano estava tendo um impeachment do diretor do hospital. Então assim, a questão do hospital também era algo que sempre fazia muito parte das nossas pautas, porque sempre teve o subfinanciamento, as dificuldades com o hospital universitário. E assim, foi o primeiro movimento, eu era super assim, nova na instituição, e aí você vê a quadra lotada de profissionais. A gente passou por esse momento também das cotas, e que assim, teve bastante discussão no centro acadêmico por conta disso, se as cotas deveriam acontecer, se não deveriam, tinham milhares de opiniões. Numa primeira reunião saiu uma ata sendo contra as cotas, e depois a gente, né, foi discutir um pouco mais sobre isso, aprender um pouco mais sobre isso, puxar, né, essa questão inclusive das bolsas, cobrar junto com o DCE, e ajudava de alguma forma mas essa questão do pioneirismo da UERJ, da questão das cotas raciais, que foi muito novo, né, pra gente. A disputa dentro da gestão era grande nas votações, mas tinha diálogo, né, que hoje eu não sei se existiria algo daquela forma. A gente tinha orgulho de ter a coordenação de esportes e não uma atlética separada, né? Porque a gente acreditava que, a partir do esporte, a gente também podia fazer movimento estudantil e atos políticos. Onde eu mais aprendi sobre o Sistema Único de saúde pública, foi nos encontros de estudantes, né? Porque a gente tinha uma participação grande de professores, assim, de sanitaristas. Então, também foi um lugar de formação, assim, de certa forma, na parte de saúde pública, né? Essa coisa do movimento estudantil nessa época. Por muito tempo fui a única mulher dentro do Conselho Departamental, fui a primeira mulher presidente do centro acadêmico. Mesmo um centro acadêmico, a gente considera que é um espaço, né, de vanguarda dentro da UERJ e tal. Por incrível que pareça, eu acabei sendo, por um fato, não foi uma coisa que eu almejava e tal, mas que eu nem me orgulho, que eu acho que poderiam ter tido outras mulheres antes, com certeza, que poderiam ter sido presidente do centro acadêmico. O que eu acho que é importante é manter esse espaço vivo, né, como realmente um lugar que acolhe as pessoas. Eu acho que o centro acadêmico sempre foi um lugar que as pessoas que às vezes se sentiam um pouco fora dos padrões acabavam procurando, né? E é importante que a gente, durante a faculdade de medicina, não perca contato com o mundo, né? Então, acho que o centro acadêmico é esse espaço de abrir um pouco, do estudante sair um pouco desse mundo só da biologia, da anatomia, da clínica, e ver um pouco o que está acontecendo no mundo lá fora. Grande parte do que eu sou como médica, né, da minha formação, tanto o CASAF quanto a DENEM faz parte disso. E é o que eu tento passar, por exemplo, para os meus alunos hoje em dia, né? Tento motivá-los, a gente faz um projeto de extensão e eu tento motivá-los a fazer o centro acadêmico, porque eu tenho certeza que a minha vida foi muito melhor na faculdade por ter participado, tanto do CASAF quanto da DENEM. Eu não tenho conselho não, estou aprendendo com vocês, acho que vocês são muito mais sábios, né? Muito mais sábios do que a gente, né? E eu acredito que hoje vocês estão vivendo um momento dramático do país, né? Esse é um momento que eu diria não civilizatório, né? Não civilizatório. Qual palavra vem na sua cabeça?
quando falam a palavra CASAF, Centro Acadêmico, se o senhor tivesse que escolher uma palavra para resumir tudo que vem na sua cabeça, seria o quê? Saudade. Tá ótimo. A palavra que vem na minha cabeça é ação coletiva. Eu acho que foi um lugar em que eu encontrei companheiros, assim. Luta. Honra. Casaco me transmite honra. Talvez um dos melhores momentos da minha vida foi o Casaf.